Olá! Neste vídeo, irei falar um pouco mais sobre a Escola Austríaca de Economia. São participantes do trabalho os alunos Gabriel Gil Garcia de Souza, Guilherme Henrique Capelassi, Guilherme de Melo Périco Gomes, João Victor Briguente, Luiz de Francisco Rodrigues Horto e Victor Rui da Silva. Começaremos o vídeo falando o que é a Escola Austríaca. A Escola Austríaca é uma escola de pensamento econômico, onde os seus precursores deixam claro a necessidade de se haver liberdade econômica, tendo operações comerciais ocorrendo sem a intervenção e imposição do Estado, além de defender a ideia de propriedade privada e o capitalismo como sistema socioeconômico de melhor representatividade das ações humanas. A escola austríaca foi fundada reconhecidamente por Karl Menger, no final do século XIX, sendo até hoje considerada por muitos uma das mais importantes correntes da ciência econômica. Menger foi responsável por desenvolver a teoria da utilidade marginal, onde o valor de produtos e serviços é determinado pela avaliação subjetiva do indivíduo sobre um item adicional, ou marginal, e não pelas matérias-primas ou trabalho necessários para sua fabricação. A teoria da utilidade marginal teve como objetivo refutar a teoria de valor-trabalho, defendida à época por teóricos como Karl Marx. A escola austríaca se aplica em todas as áreas das ciências humanas e sociais, não se limitando somente à economia. É uma escola interdisciplinar. Leva esse nome devido a seus pensadores fundadores serem de origem austríaca. Hoje, no entanto, as pesquisas de fusão da escola austríaca estão presentes em todo o mundo, tendo o Brasil como crescente e principal destaque. A Escola Austríaca de Economia defende o livre comércio. De acordo com seus principais intelectuais, o mercado e a moeda devem ser livres de intervenções, que não correspondem ao verdadeiro desejo de troca da população. A liberdade do mercado permite que as pessoas consumam o que realmente querem, caso seja algo lícito, e trabalhem de acordo com o que realmente desejam. Isso não ocorre em países socialistas, por exemplo, onde o cidadão consome somente o que o governo decide entregar. Para a escola austríaca, existem direitos humanos naturais negativos, que nenhum governo ou indivíduo podem contestar. São eles o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses direitos são dados pela própria estrutura da realidade, sendo, portanto, leis estabelecidas por um poder superior ao poder humano. Segundo os princípios da escola austríaca, a liberdade econômica verdadeira permite o equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado é a satisfação tanto do consumidor quanto do produtor. Em uma economia livre, todos saem ganhando. Por exemplo, uma pessoa deseja comprar um fogão. Utilizará seu dinheiro para comprar o produto e o irá receber. O dono do fogão, por sua vez, receberá o dinheiro para usar como ele bem entender. Em uma economia estatizada, isso é prejudicado, pois o prejuízo se dá quando o governo decide aumentar impostos sobre um determinado tipo de produto ou serviço, desestimulando o cidadão de consumi-lo. Processo de produção. Teoria positiva do capital. A produção de certos bens de consumo, em alguns casos, é totalmente factível através da etapa única e imediata da confecção. Convém-se chamá-la de método de produção direto, quando, por exemplo, se colhe uma fruta madura do pé em época de safra. O seu consumo imediato logo após o emprego do trabalho em sua coleta é perfeitamente exequível. O mesmo se aplica ao beber de um rio que dispõe de água potável. Todos esses processos é os que vem ventura possam também se concluir fácil e momentaneamente. São chamados de métodos diretos. É possível, da mesma forma, aplicar trabalho de confecção de bens de produção, e não somente na de bens de consumo. Exemplificando, pode-se empregar argila na confecção de uma vasilha de cerâmica, pode ser utilizada para o armazenamento e transporte de frutas e águas. Esses processos tendem a ser mais indiretos por conter um certo número de etapas envolvido em uma execução. Porém, dada a mesma quantia de trabalho aplicado, resulta em maiores quantidades de bens de consumo em relação a métodos diretos. Determinados bens de consumo podem ser produzidos única e exclusivamente através dos métodos de produção indiretos. Por exemplo, um protético certamente não teria êxito em construção de uma prótese dentária,
destinada à reconstituição da coroa natural de um dente humano fraturado, de uma vez só, e a partir de argila, minério coletados da natureza e suas mãos nuas. Seria indispensável a aplicação de grandes quantidades de capital, tempo e trabalho nas etapas antecedentes às de fabricação da prótese para que o processo produtivo pudesse ser concluído adequadamente. Porém, um retorno financeiro compatível com a expectativa e o empenho do protético e, por conseguinte, com recursos necessários para a execução do processo produtivo, ou seja, lucro, viabiliza a produção de bens de consumo, impossíveis de serem obtidos por métodos diretos. Conceitos. Agora irei falar sobre bens. Bens 1. Produtos, bens físicos, serviços, bens metafísicos, atrelados à capacidade técnica do provedor. Bens 2. Bens de primeira ordem em consumo ou direto e todo bem destinado à satisfação de alguma necessidade. Bens de consumo duráveis é todo bem de consumo que tem longa durabilidade, como por exemplo um carro. Bens de consumo semiduráveis é todo bem de consumo que tem média durabilidade, como por exemplo um par de sapatos. Bens de consumo não duráveis ou perecíveis é todo bem de consumo que tem curta durabilidade, como por exemplo um sorvete. Bens de ordem superior de produção, de capital ou indiretos é todo bem destinado à confecção de um bem de consumo. Para finalizar, de acordo com essa escola econômica, grande parte das intervenções do Estado são excessivas e trazem grande prejuízo para a população. Dois exemplos simples elucidam uma parte importante da visão da escola austríaca, sobre sua visão econômica e os danos da interferência exagerada do Estado. São eles, por sua vez, a impressão de dinheiro por parte do Estado e o tabelamento de preços, que resultam, respectivamente, em inflação e escassez de determinados tipos de produtos.